E isso é um lado da história. O outro lado da história é que, eleitoralmente, a Kamala Harris sempre foi absolutamente desprezível. Ela começou a carreira dela como, vocês me desculpem, eu não vou falar outro palavrão aqui, mas aquela profissão das damas que trocam favores de dinheiro. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão, trabalhando enquanto eu tiver munição. Né? E é claro que com o Trump, como eles dizem, né, o medo do wall é que o Trump ganhando fica tudo muito mais fácil pra gente, né? Claro que sim. Mas o Trump não vai chegar e dar uma canetada amanhã. A gente precisa da construção de consenso, a gente precisa pavimentar o caminho. E nem dá para eu falar aqui. Um dia eu escrevo um livro e conto as dificuldades, os problemas pessoais que acontecem no meio do caminho, os bastidores, as portas fechadas, as portas abertas, os milagres que Deus apresenta. Um dia isso tudo cabe num livro, né? Eu volto a dizer, eu sempre lembro do meu bisavô, o general Euclides, comandante da Revolução de 32 contra o Getúlio Vargas. Não do meu avô, João Figueiredo, lembro também, mas do meu bisavô. Da resiliência que ele teve para conseguir tornar o Brasil um pouquinho mais livre. Não acontece do dia para a noite, né? Mas já melhora muito se o Trump for vitorioso e ele precisa derrotar agora o que parece a Kamala Harris, quer dizer, não sabemos, né? Não sabemos ainda totalmente. Eu disse... acho que eu tô com um pouco perto. Baixei aqui um pouquinho. Eu terminei o Paulo Figueiredo Show na quinta-feira, dizendo a vocês que eu torcia imensamente, rezava, orava para que o Biden ficasse como candidato. Apesar de eu, naquele momento, ter dito que 95% de chance daquilo não acontecer, como acabou não acontecendo. Mas eu também disse no Paulo Figueiredo Show que na ausência do Biden a gente tinha que torcer muito para a Kamala Harris ser candidata. Primeiro pelo óbvio, né? A Kamala Harris é uma das figuras mais... Agora a palavra da moda da juventude é cringe. Cringe. É a figura mais esquisita, mais estranhas. É uma coisa que eu já vi na política mundial, né? Ela tem um riso... Parece uma coringa psicopata, vocês já perceberam? Um negócio de maluco. Ela fala como se estivesse falando com crianças, de um jeito mongoloide, assim, de jardim de infância, nem criança, né? Uma coisa assim. O papai e a mamãe têm um filho. E o filho é filho do pai e da mãe. Ela fala umas obviedades, assim, como com voz e com jeitinho de retardada. Como se estivesse falando com crianças, num discurso público. E ela é tão sem pé nem cabeça falando, que ela me lembra muito a Dilma Rousseff. É o mais próximo, que o Biden, ele tropeçava na senilidade dele. O Biden é um cara inteligente, ele era um político muito, muito afiado. Apesar de ter um pensamento desorganizado, ele sempre foi um político muito afiado. A Kamala é uma Dilma Rousseff. Né? E isso é um lado da história. O outro lado da história é que, eleitoralmente, a Kamala Harris sempre foi absolutamente desprezível. Ela começou a carreira dela como, vocês me desculpem, eu não vou falar outro palavrão aqui, mas aquela profissão das damas que trocam favores de dinheiro. Ela era cocotinha, novinha, amante do então prefeito de São Francisco, nos anos 90, o Willie Brown. Ele tinha 60 anos e ela era novinha, ele era casado, e ele já admitiu, né, que arrumou vários empregos e que catapultou a carreira política da Kamala Harris. Então não é só a Janja, segundo o filho do Lula, né? Segundo os prints do filho do Lula. A Kamala Harris também vem dessa profissão, onde a pessoa se associa a um cara poderoso e sobe na escada da política. Uma pessoa
até então desprezível, que passa a ter protagonismo. Não sei se vocês já ouviram essa história antes, mas como eu disse, o filho do Lula dá algumas pistas a esse respeito. Opa, eu fiz cagada aqui. E aí ela, com essa carreira catapultada, ela foi promotora na maluca Califórnia, que adora soltar bandido, depois se elegeu senadora, e para ganhar de senadora, ela foi senadora por menos de um mandato, né, para ganhar como senadora na República Popular da Califórnia, como a gente chama, que é quase que um país comunista dentro dos Estados Unidos, basta ser democrata hoje em dia. Ela ganhou e ficou, já naquele momento ela estava muito próxima, não mais do prefeito de São Francisco, mas de figuras como a família Soros, né, outros bilionários progressistas, o Bill Gates. E aí ela anuncia a candidatura dela às primárias democratas em 2020 contra o Joe Biden, e aliás quase chamou ele de humilhado, inclusive uma vez pela Tulsi Gabbard também, e ia muito mal nas pesquisas, pontuava ali 2 a 6%. Então essa era, até 2020, essa era a dimensão política da Kamala Harris, alguém que pontuava ali 2 a 6%. Em 2019, no final de 2019, ela desistiu de disputar as primárias, então ela nunca ganhou um voto sequer numa primária. Em seguida ela anuncia o apoio dela ao Biden. E quem escolhe a Kamala Harris para VP do Biden é justamente o sistema, que pega ela como uma candidata, pega o Biden como um cara de transição, né? Ele historicamente menos radical, menos de esquerda do que a Kamala Harris. Ele é tudo que o patriarcado odeia, um homem branco, hétero, velho, né? Tudo que os críticos do patriarcado odeiam. E aí você colocava ela como vice, ali pronta para sucedê-lo, uma mulher jovem para a posição, aparentemente considerada negra. Eu não sei se eu consideraria Kamala Harris negra, mas aparentemente considerada ela negra, e extremamente radical. Só que, como eu disse, ela não tinha votos, não tinha expressão política, mas tudo isso era um detalhe. Porque todo mundo em Washington DC sabe que ela foi escolhida por George Soros, Bill Gates e companhia. E volto a dizer, uma política extremamente radical. O quão radical? Ora, a mais radical do Senado. Não sou eu que estou dizendo. Olhem essa reportagem. Kamala Harris é a mais radical do Senado. Aqui, um ranking de 2020 apresentou então a senadora democrata Kamala Harris como a representante mais esquerdista de todo o cenário americano, de todo o Senado americano. Um ranking feito pelo site de vigilância governamental GovTrack em 2020 apresentou então a senadora, ela era senadora, como a mais esquerdista do Senado, ultrapassando até mesmo o assumidamente comunista Bernie Sanders. A classificação levou em conta o comportamento legislativo, ou seja, como é que eles se comportam como senador, de cada um dos 100 senadores dos Estados Unidos, com a pontuação de 1 para os mais conservadores e 0 para os mais liberals, mais esquerdistas. Essa é a reportagem do Paulo Figueiredo Show. O site de vigilância governamental colocou o Sanders, lembra, de 0 a 1. 0 é o mais esquerdista e 1 é o mais direitista. O site posicionou o Bernie Sanders com uma posição de 0,02, enquanto a Kamala Harris 0,00. Significa que era impossível ser mais esquerdista no comportamento de votação e pauta no Congresso do que a Kamala Harris. Então, quando eu digo que ela era uma esquerdista radical, não é o Paulo Figueiredo que está dizendo. E nesse golpe dentro do partido, que a gente detalhou agora há pouco, o Biden anunciou o apoio dele para Kamala Harris. Quer dizer,
como eu disse, a gente espera que tenha sido o Biden, de fato, anunciando esse apoio, né? A gente não sabe. Depois veio o apoio dos Clinton, também importante, mas não basta o apoio do Clinton e do Biden para ela ser oficialmente candidata. Isso é importante levar em consideração. Ela precisa ganhar a convenção e os delegados que tinham prometido o voto do Biden, como eu expliquei agora há pouco, vão ter que escolher um outro candidato para eles botarem os votos deles sem primária. E, ao que parece, a Kamala Harris conseguiu esse apoio. Diz uma reportagem que eu publiquei hoje também no Paulo Figueiredo Show. Kamala Harris garante apoio de delegados suficiente para se tornar a candidata do Partido Democrata. Biden saiu da corrida e endossou Kamala Harris. Segundo uma pesquisa da Associated Press, várias delegações se reuniram na noite de segunda-feira para confirmar o apoio deles a Kamala Harris, incluindo o Texas e o seu estado natal, a Califórnia. Diz a reportagem, na noite de segunda-feira, Harris tinha um apoio de pelo menos 2.471 delegados, de acordo com a contagem da Associated Press. Muito mais, bem mais, do que os 1.976 delegados necessários para vencer em uma votação de primeiro turno. Nenhum outro candidato foi nomeado por um delegado contactado pela Associated Press. E, segundo o Breitbart News, para vocês verem o poder da esquerda, a campanha da Kamala Harris arrecadou já em 24 horas 81 milhões de dólares. A campanha de Harris revelou que mais de 888 mil doadores de base, doadores, contribuíram de acordo com o Access. Desse número, 60% doadores de primeira viagem. Outras 43 mil pessoas se comprometeram a fazer doações frequentes, ou seja, gerou um certo buzz. Atraiu uma certa nomeação. Então, em tese, ela está conseguindo a nomeação. E vejam que loucura, porque o partido que supostamente é o democrata, ou seja, né, que tem no nome a democracia, o partido deu um golpe no candidato mais votado nas primárias e vai dar a nomeação, aparentemente, para uma candidata que nunca recebeu um puto de um voto. E tudo isso é para salvar a democracia do Donald Trump. Na carta do Biden, nós preservamos a democracia. Olha que loucura! A preservação da democracia é um candidato que tinha sido vencido no primeiro turno ser trocado no tapetão por pressão e ser escolhida a candidata dos bilionários de esquerda sem um puto de um voto. Isso é democracia. É democracia para esses caras. Isso é coisa de maluco. Como é que ninguém fala isso em nenhum canal do Brasil? A palavra democracia perdeu completamente o sentido, né? A mulher é candidata depois de um golpe sem um puto de um voto, e isso é para salvar a democracia, pô. Né? No nível de gaslighting de 0 a 10, até onde isso vai? Mas eu digo que as coisas ainda podem mudar, porque tem uma disputa de poder em curso. Eu estou torcendo para a Kamala, ela tem o dinheiro, tem supostamente os delegados da Associated Press, mas pode ser também um vazamento dela para a Associated Press, porque não tem garantia de que ela vai ser a candidata até que seja oficializada na convenção. Acho que 17 de agosto. Né? E, por 17 de agosto, nesse mundo maluco, onde numa semana tentam matar o Trump, no outro o Biden começa a ter Covid, no outro ele renuncia, no outro a Câmara, é muito tempo. Né? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição.
façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.